Fala galera, beleza? Só passando aqui para dar um recadinho rapidinho, que durante a entrevista com o Savage, a câmera ficou fora de foco, né? Por culpa minha, a câmera dele ficou fora de foco, ficou mostrando só o ombro dele. E depois, depois de alguns minutos eu consegui perceber que estava acontecendo isso, consegui arrumar, tá? Então eu queria agradecer mais uma vez ao Savage por ter concedido a entrevista e meu amigo Bola também por ter ajudado no suporte com o Skype, certo? Sem vocês, nenhum de vocês dois e o The Clutch também, nada teria acontecido. Então, galera, obrigado. Fique com a entrevista aí e até a próxima. Então, Savage, vamos começar antes de tudo, né? Pra quem não te conhece, se apresenta aí um pouquinho, ainda já começo a fazer as perguntinhas aí. Beleza, eu sou o Luiz Felipe, conhecido como Savage, e tô aí nesse mundinho dos games há uns 20 anos, primeiramente como hobby, né? Primeiramente era minha diversão, meu entretenimento, e aí recentemente acabou virando profissão, né? Tive a alegria de ter portas abertas para fazer um trabalho como narrador e comentarista. Certo. E me conta mais, como é que foi como é que você criou primeiramente esse nick, né? Savage, e da onde veio essa oportunidade de você virar caster aí? Então, a história do Nickname Savage é bem antiga. Eu jogava StarCraft ali em meados dos anos 2000 e tinha que escolher o nickname, né? Eu usava Luigi, né? Meu nome é Luiz, sou descendente italiano. Então, o primeiro nickname que eu usei era Luigi. Só que Luigi não era um nickname que botava muito medo nos adversários, né? Então, Sim. aí falei, pô, eu preciso escolher um nickname mais amedrontador, né? Que impunha mais respeito. Aí, pô, eu tinha o costume de. A minha família tinha o costume de ler o Evangelho Espírita, né? Então a gente tinha o costume de abrir o Evangelho em qualquer página. Aí eu fiz isso com dicionário em inglês. Eu peguei o dicionário, abri em qualquer página e tava lá. Duas palavrinhas me chamaram a atenção: Savage e Savior, um Salvador Selvagem. Eu falei, pô, aí eu juntei as duas palavras e fiz o meu primeiro nickname. E aí com o tempo ficou só Savage. E hoje eu acho esse nickname interessante porque é uma ironia, né? É uma ironia no que diz respeito ao meu sistema de crenças, que é. Eu sou uma pessoa espiritualista, né? Então eu acho que a gente está nesse planeta aqui para evoluir, evoluir o espírito e tudo mais. E eu acho que para haver uma evolução, a gente primeiro tem que admitir certas coisas. Uma delas é que somos selvagens. Então acabou virando isso, né? Hoje em dia eu faço essa brincadeira com o nickname, explico dessa forma porque acho que somos todos selvagens nesse planeta e a gente precisa admitir isso para poder evoluir. Sem dúvida, sem dúvida. E como que você começou a narrar? Você começou a narrar já CS logo de cara? Ou começou por outro jogo aí? Acho que você tá falando que você jogava Crossfire, né? Não, StarCraft. StarCraft, desculpa, você começou narrando. Crossfire não, Crossfire era o concorrente do CS, né? Por É, isso, não me coloque em maus lençóis, não me coloque na fogueira. é, Não, eu joguei, né? De CS eu joguei de 2002 até 2010. Quando eu parei de jogar em 2010, inclusive, em vários momentos eu tentava parar de jogar porque eu já me achava velho pra estar ali todo dia treinando, a rotina de treinos muito pesada e eu sempre me achei um pouco mais velho para manter essa rotina. Então, em vários momentos eu tentava parar de jogar, mas a galera sempre falava, não, vamos aí, sabe, vamos treinar, não sei o que, e eu continuava jogando. Mas aí em 2009, 2010, eu falei, não, agora chega, vou me concentrar só ali na administração do SX, né, que era a organização que eu tomava conta na época, e falei, bom, agora eu vou focar no site, vou escrever, vou participar da organização só do time, eu ser manager, né, da equipe, coach quando precisassem, e exatamente naquela época, 2009, 2010, a gente percebeu lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, o fenômeno das strings começando. E aí a gente estudou as ferramentas na época e falou, pô, vamos começar, vamos fazer isso no Brasil. Ninguém tá fazendo, vamos fazer. Eu nem imaginava e nem tinha intenção de ser um narrador, de fato, não porque eu não entendesse do jogo, eu achava que eu entendia do jogo, mas eu achava que eu não tinha esse talento, esse dom para narrar. Então, mas a ideia de que se criar uma stream, de começar a cobrir campeonatos era muito legal e a gente acabou começando a fazer. Na falta de alguém para fazer,
eu comecei ali a tocar o barco adiante. Começou como uma tentativa, um tiro no escuro que acabou dando certo, né? As coisas começaram a crescer e eu mesmo acabei correndo atrás de me profissionalizar mais, né? De ser um melhor narrador, comentarista. E foi assim, né? Foi numa uma oportunidade que a gente viu adiante e falou, pô, isso aqui vai ser o futuro, vamos fazer. E a gente meteu as caras. Entendi. Bacana, cara. Bacana. E, né, que você falou que você jogava StarCraft lá no começo. E esse foi o seu primeiro contato com esportes, foi StarCraft. Foi. E você já começou a jogar com moleque, é isso? Eu já comecei a jogar, eu já era mais velho, né? Eu tava me formando na faculdade, Certo. eu sou formado em publicidade e propaganda aqui pela Casper Libero, aqui em São Paulo. E um camarada meu da faculdade, assim, eu sempre tive computador em casa, porque minha mãe trabalhava com processamento de dados, ela se interessava por tecnologia, então eu tive essa sorte de sempre ter um computador em casa. Os velhinhos, eu sempre jogava alguma coisa, e no StarCraft acho que foi o primeiro multiplayer online, né, que apareceu. E desculpa, eu perdi o foco da pergunta. Esse foi o primeiro contato com o esporte, depois você saiu lá do StarCraft e foi migrando para outros jogos. Aí no StarCraft ali, eu já tava me formando na faculdade, desculpa, eu acabei perdendo o foco. Eu tava me formando na faculdade e um amigo meu me deu o CD do StarCraft, falou, olha, esse jogo é muito bom, testa ele. Aí eu levei pra casa, era até na época da internet de escada. Fazia o modemzinho, é uma coisa que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Eu lembro StarCraft e lembro do som da internet de escada. E eu tinha já 20 e poucos anos, né? Já era mais velho. E aí, isso foi em 2000, e em 2002 eu conheci o CS, né? Foi aquele boom das lan houses, abri uma Monkey do lado de casa. Aí eu comecei a jogar CS. E, pô, eu sempre curti esse lado do competitivo, né? Eu sempre gostei muito de esportes. E de repente, na Lan House, ter times, campeonatos, aquilo me atraiu muito. Aquele ambiente de competição e tal. Eu acabei embarcando e não parei mais. Certo. E hoje em dia, tirando CS, você joga alguma outra coisa ou é só focado 100% no CS? Assim, eu gosto muito de CS. Então é difícil parar de jogar CS pra brincar de outra coisa. Mas às vezes eu brinco. Sei lá, esses últimos 10 anos, já joguei praticamente todos os jogos, tirando os Battle Royale de hoje em dia. A próxima pergunta minha era se você já tinha jogado o Battlegrounds, o Fortnite, né? Que dispararam aí de... Eu já joguei de tudo um pouco. Desde MMO, já joguei WoW, já joguei LoL, já joguei... Dota, todos os MOBAs, mas, assim, FPS, eu só larguei o CS, assim, pra jogar um Battlefield, certo. E só, Rainbow Six, nem perto. Não, até hoje em dia, eu acho que eu não jogo esses outros jogos porque o CS, ele já me completa, eu já gosto muito de jogar CS. Mas pensando... E às vezes eu sinto que partindo para outros jogos eu tô perdendo tempo que eu me dedico ao CS, né? E sei lá, hoje em dia eu vejo que assim, meu foco é o CS. Manjo muito do game, gosto muito de comentar sobre ele e acabo não perdendo tempo com outros jogos exatamente por esse amor ao CS. Sim, e é bom a gente fazer o que a gente gosta e a gente é bom, né? Deve estar aí desde 2002, você falou que você joga. Acho que você tem um pouquinho só de experiência aí, 17 anos de experiência só, deve dar baile e um montão de galera aí, e é bacana isso. E já vamos migrar para os campeonatos agora. Qual foi o campeonato mais bacana que você narrou, assim, que você teve a oportunidade de, tanto presencialmente quanto de casa, né? Que você achou bacana pra caramba, assim, você falou, pô, esse campeonato é legal, foi legal. Tem 2 eventos que marcaram, né? E obviamente foram os campeonatos internacionais que rolaram no Brasil. Primeiro em 2016 a ESL Pro League, temporada 4, que teve as finais no Ibirapuera.
Sim. Foi muito legal, assim, foi marcante de repente ter todos os times internacionais aqui presentes e a gente ali no meio, narrando para o estádio. Nossa, foi uma coisa bem marcante, assim, uma emoção indescritível. E aí, e o mais importante, o mais marcante para mim foi ESL One Belo Horizonte, pelo mesmo fato, e porque eu acabei narrando a final com Bida. Então, ali para mim marcou demais. E apesar de não ter sido uma final com um time brasileiro, como foi a Pro League, né, que foi o SK Gaming contra a Cloud9 na final, em Belo Horizonte foi FaZe contra Mouse Sports, não tinha brasileiro, mas foi muito marcante porque o público participou muito da final e foram 5 mapas extremamente pegados e aquela emoção de estar ali do lado do Bidão narrando um evento ali para a plateia, nossa, aquilo foi demais. Além de tudo, o carinho do público, né? Sim. Que isso é fenomenal, foi fenomenal. O brasileiro tem esse calor, assim, né, de demonstrar o amor, mesmo não tendo nenhum brasileiro, de ter esse carinho com o time. Olha, Vou torcer pra tal pessoa e ter esse carinho. Eu até fiquei surpreendido, porque quando o MBR não conseguiu avançar na competição, eu falei, poxa, afinal não vai ser tão legal, né? O público não vai estar tão presente, não vai vibrar tanto, mas a minha surpresa foi muito grande ao ver que a galera empurrou demais e torceu muito, vibrou muito. Nossa, foi demais. Assim, para mim foi uma surpresa muito grande, exatamente por não ter um time brasileiro na final. Ah, que bacana. E agora, a Blast tá chegando aí, né? Sabadão, sexta e sábado, né? Ela acontece. E o que você espera desse evento aí? Pô, mais um evento grande, né? Que vai rolar no Brasil. E olha, esse daqui com mais integrantes do top 10 do ranking do que as outras competições tiveram. Então, eu acho que essa Blast pode marcar. Além do que, né, tem outros ingredientes envolvidos, como, por exemplo, a gente vai ter a transmissão dessa Blast ao vivo na TV, né? A Sport TV vai estar diretamente envolvida no evento, inclusive eles ajudaram a trazer o evento, então eu acho que tende a ser um evento marcante nesse sentido. Certo, e vou deixar você numa saia justa aí. Quem que você acha que vai ser o grande campeão aí dessa Blast? Olha, tem os dois lados, né? Inclusive esses últimos tempos aí com o Major que acabou de rolar, eu dou 2 palpites. Sempre, porque um palpite é o da razão, é como analista, e o outro palpite é como torcedor. Sim. Como torcedor, obviamente, vamos MBR. Com certeza. Agora, como analista, eu tenho que apontar que Astralis é o grande favorito. Astralis tá papando todos os títulos e tá difícil bater os dinamarqueses. E até tem um fato engraçado, né? Que os dinamarqueses eles têm dificuldade de garantir os campeonatos quando eles estão lá na Dinamarca. Mas em qualquer outro país do mundo, eles vão lá e faturam, vencem o time da casa e faturam o título. Acho que vai ser até mais difícil bater as Astralis exatamente porque a gente está aqui no Brasil. E eles adoram jogar contra o público, contra a torcida. Contra a torcida. E como a gente diz aqui na minha cidade, eles são encardidos, né? Fica mordendo, toda hora, todo round, pega um roundzinho que era eco, eles conseguem fazer, que elas revolucionam algumas coisas, como trazem, na verdade, coisa de volta, que é a granada dupla, que estavam trazendo antigamente. Sim. Então aí nessa Nuke também aí faz, sei lá, quantos jogos sem perder. E falando agora do cenário nacional, o que você acha do cenário nacional, como é que ele tá? Ele tá forte? Você tem algum time que se aponta como grande ascensão, assim? Olha, tem muitos times bons. Inclusive, minha opinião é que o Brasil é muito bem servido de jogadores, né? Até acho que a gente poderia ter diversos times disputando os campeonatos internacionais. Mais times brigando pelo topo, né? Eu acho que esse é o potencial do CS brasileiro. Muito jovem que está jogando demais, muita gente que ama o CS, né? Eu acho que isso é uma característica marcante, porque no Brasil o apoio aos esportes eletrônicos sempre foi muito pequeno, sempre foi pífio, né? Sim. E mesmo assim o CS sobreviveu, mesmo assim um monte de gente continuou jogando.
isso mostra o amor, né, que o brasileiro tem pelo CS. Eu acho que por isso a gente acaba tendo muitos talentos aqui e muitos ainda não descobertos, muitos talentos ainda para brotarem por aí. Então acho que existe um potencial muito grande do cenário brasileiro em termos de times, de jogadores, né, condições de ter times ali no topo, brigando por títulos, internacionalmente, obviamente, e assim, acho que já tem muitas equipes muito bem estabelecidas, o que cria, né, uma base para que a gente sempre tenha representantes brasileiros lá fora, eu acho isso muito importante. Acho que temos que crescer muito, né, porque em termos de patrocínio, o Brasil ainda é fraco. Eu acho que, por mais que tudo esteja crescendo muito nesses últimos tempos, a gente está tendo muitas empresas se envolvendo, acho que ainda existe ali um pequeno preconceito contra os games. Porém, isso deve mudar, né? Nos próximos anos, isso deve ir mudando aos poucos, e aí veremos o Brasil como um grande polo do esportes mundial, né? Acho que o Brasil tem tudo para puxar esse bonde aqui na América do Sul e ser um polo tão forte quanto os Estados Unidos, por exemplo. Né? Lá eles têm muito apoio, muito incentivo. Mesmo assim, o Brasil ainda compete de igual para igual, né, com os Estados Unidos em várias categorias. Imagina quando a gente tiver um apoio maior das empresas aqui, quando tiver fazendo mais parte, né, da nossa cultura. Sim. Aqui os games, né? Hoje a gente tem acho que três ou quatro times jogando fora do país, né? Acho que é Fúria, LG, BBR e acho que é NTZ também, né? A Sharks vira e mexe tá lá em Portugal, né? Porque eles são uma organização portuguesa. Lá. Então, esses times já estão quase consolidados, né? A gente agora teve recentemente a Detona também, né? Conquistando a vaga para SL, né? Acho que na verdade eles conquistaram a vaga para ESL Pro League sul-americana, né? Vai ter uma divisão sul-americana da ESL Pro League. Eles conquistaram a vaga para não ainda para o Mundial, né? Para disputar a ESL Pro League sul-americana, que aí sim vai dar vaga para as finais mundiais. Mundial. E o que você achou desse novo formato? Cara, estou estudando ainda, não tenho ele, não conheço 100% do formato. Vi que vão rolar várias fases dessa vez, né? Até chegar na final mundial, diversas fases vão rolar. Eu acho válido trocar o formato de vez em quando, experimentar coisas novas, né? Porque temporada passada eram 14 times em cada divisão e todo mundo jogava contra todo mundo, então acaba sendo maçante, né? São muitos meses de competição e os times acabam ficando presos a esses compromissos, né? De participarem de uma competição tão longa, né? E tem aquele detalhe também que algumas equipes precisam trocar de line-up, e aí durante a competição já complica. De repente, enxugando um pouco o formato, né, deixando ele um pouco mais curto, um pouco mais assim, olha, essa semana vai ser a fase online, acabou, depois vai ter a segunda fase. Acho mais interessante para as equipes porque é uma maratona de campeonatos, né, uma maratona de eventos que eles precisam participar, de compromissos, então apesar de não conhecer o formato completo, eu sei que enxugou, exatamente pensando nesse problema que os times têm, de atender a todos os compromissos, né? Então tá um formato bem mais enxuto, bem mais interessante, acho que até para o público vai ficar mais legal para acompanhar. Antigamente era jogos toda semana, várias semanas. Eram quase 3 meses assim, de competições, né? De fase online. Isso. E já continuando nesse assunto de coisas novas e tal, o que você achou dessa nova economia, essa mais recente agora, né? Que não existe mais quebra na economia. Né? Não existe mais aquele reset econômico dolorido. Na verdade, ele só acontece uma vez ali no comecinho da partida, se você perder o primeiro armado ou perder depois. Né? Depois disso, já não existe mais uma quebra tão forte. Ou melhor dizendo, existe a quebra, mas só para quem está ganhando de lavada, né? Só para quem está ganhando com um placar muito elástico. Aí sim a economia desse time pode ser resetada. Eu achei muito interessante, porque dá chance para o time que está perdendo
voltar para a partida, né? Acaba tornando o jogo um pouco mais dinâmico e dando mais chance para quem está perdendo se recuperar, né? Não temos mais aquela entregada tática que a gente falava, né? Quando um time, sei lá, estava ganhando por 7-0, de repente perde um round, mas se ganhasse na sequência, ia ter a chance ali de continuar pontuando em cima dos ecos do adversário. Isso já não acontece, né? O time que está tomando de lavada vai ter ali ainda um loss bônus funcionando a favor deles, e aí vão ter maiores condições de voltar para o game. Achei uma sacada muito interessante. Gostei. Sim. A Valve está de parabéns aí com essa alteração. E a alteração de contar assistência com bang? Sabe? Você achou isso legal ou você concorda com o Fallen que entrega realmente a posição da pessoa? Não, entrega. É mais informação, né? É mais informação, então acaba entregando sim, mas eu não vejo problemas nisso. Não vejo problemas em termos mais informações durante o jogo. E até acho válido essa referência a quem bangou, né? Exatamente para dar os méritos para aquele jogador que está sempre jogando de suporte, né? Sim. Afinal, quem fez a bang, quem encaixou ela bem, tem mais de 50% ali dos méritos da eliminação, né? O outro ali só aparece e faz a kill. Então, o peso, né, o impacto dessa bang é sempre grande. Eu acho nada mais justo que dar o mérito e o ponto para quem fez a bang. Sim. Acaba acontecendo que é mais informação, né? Mas eu não vejo isso como um problema. Certo. Acho mais legal ter mais informações ali e acho que é muito mais interessante premiar o autor da bang do que, de repente, negar a informação. Eu acho que essa informação não deve prejudicar tanto o jogo, até porque a informação é para todo mundo, não é só para um time ou para o outro. Então, sim, todo mundo vai jogar na mesma plataforma, com as mesmas regras, então acabou. Sim. E, indo para as considerações finais agora também, que deve estar cansado do dia de trabalho e tal. O que você espera do esporte em geral, tanto no Brasil quanto no mundo afora, para o futuro? Cara, olha, inclusive, vou te falar até a minha perspectiva de 10 anos atrás, né? Olha, eu não imaginava que eu ia estar vivendo isso hoje, né? Porque eu estar presenciando, testemunhando um cenário de esportes eletrônicos tão forte, né? Tão respeitado. Eu até imaginava que um dia teríamos, né, o respeito, o entendimento da sociedade dos esportes eletrônicos como uma categoria de entretenimento, né? Pelo simples fato de que a meninada ia crescer um dia, ia levar a bandeira do videogame adiante, e um dia teríamos essa categoria de entretenimento bem respeitada. Não imaginava que ia ser tão rápido, né? Imaginava que já agora, 2017, né, que foi 2016, quando a gente teve a ESL Pro League, não imaginava que a gente já ia ter esse respeito acontecendo. Então, tendo tudo isso em vista e tendo presenciado, testemunhado todo esse crescimento, eu imagino que os próximos anos serão maravilhosos, né, para os esportes eletrônicos. Tendência de tudo crescer cada vez mais. E assim, eu não vejo distinção entre esportes convencionais e esporte eletrônico. Para mim, essa separação não existe. Então, eu acho que tudo de bom que os esportes trazem para a sociedade, os esportes eletrônicos também podem trazer. E acho que até pela facilidade de você... Um exemplo, assim, né? Para jogar futebol, você precisa de uma quadra, né? Sim. Você precisa de um puto espaço para jogar futebol. E se for futebol de campo, mais ainda. Você precisa de um campo gigante, de um espaço gigante. E não só isso, você precisa de mais 23 pessoas para jogarem com você se for do campo, né? Mas aí, depende de esporte eletrônico, tudo que você precisa de um PC, é de um cantinho ali. Então, logisticamente falando, é mais fácil. E eu acho que e tem todo o aspecto do psicológico também, igual qualquer outro esporte. Eu acho que tem tudo para
nós temos uma oportunidade, né, de usar os esportes eletrônicos para, de repente, solucionar alguns problemas sociais, de repente. Ocupar nossos jovens. Sim. Eu gosto muito desse trabalho, eu gosto muito de me envolver com esportes eletrônicos, porque eu considero uma ferramenta de desenvolvimento intelectual, é uma oportunidade para você, de repente, passar valores para os jovens, e também desenvolver algumas qualidades nos jovens, como trabalho em equipe, raciocínio lógico, né? Durante o jogo ali você desenvolve esse raciocínio lógico nos jovens, aprender a lidar com frustrações. Então tem todo um conjunto de valores e de conhecimentos que o jovem pode adquirir praticando esportes eletrônicos. É por isso que eu gosto tanto, por isso que eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de trabalhar nesse ramo. Sim, e para mim o esporte eletrônico, no meu caso, ele me aproximou bastante, sabe, de pessoas. Eu tô com 24 anos agora, meus amigos, né, foram para longe fazer faculdade e tal, e a gente não perdeu o contato justamente por causa dos jogos, a gente continuou jogando e etc. Isso é um ponto positivo também pra caramba, né? Sim. Que antigamente você se distanciaria, né? Você manteria contato por telefone, Facebook e tal. Mas se a gente não jogasse, com certeza se distanciaria. Então, com certeza tem mais um monte de pessoas que se identificam nesse aspecto. E para terminar, você tem alguma dica, né? Alguma dica, me fugiu a palavra agora. Uma mensagem? Alguma mensagem para dar para quem quer, tanto para quem está querendo começar a narrar, ou se envolver com esportes, ou para o público em geral também, que só gosta de você e tá aqui te assistindo aí. Bom, dicas. Bom, boa pergunta, boa. Sim, para quem quer começar a fazer qualquer coisa na vida, primeiro passo é acreditar em você mesmo e não ter vergonha de ser quem você é, né? E você pode se achar diferente dos outros, mas você não pode ter vergonha disso, você não pode ter medo de ser quem você é, primeiramente. Assistir bastante streams, né? Assistir bastante campeonatos é importante, mas saber o que você quer oferecer. Hoje em dia eu vejo muita gente querendo começar a fazer coisas, né? É até um fenômeno social, acho que você pergunta para a molecada o que eles querem ser, né? O que você quer ser quando você crescer? A molecada fala, eu quero ser youtuber. Mas eu acho perigoso isso, né? Eu digo isso porque eu acho que você tem que ter algo para oferecer, saber o que você quer oferecer, antes de querer ser youtuber, né? Eu acho que essa que é a minha dica ou sugestão de reflexão, né? Antes de querer ser um youtuber, ou um narrador, ou um comentarista, tenta imaginar o que é que você quer oferecer, o que é que você tem para oferecer e o que é que você vai oferecer para o seu público. Fica aí a reflexão. Certo. Savage, muito obrigado, cara. De verdade, de coração mesmo, pela sua entrevista aqui. Eu que agradeço. Falar com a gente. E, cara, é isso. Obrigadão, viu? Valeu, obrigado, Rafa. Que abraço.